Neste exato momento, existem 11 mil satélites girando em volta da Terra. Eles estão tão longe que a gente nem consegue enxergar a olho nu. E mesmo assim, conseguem acompanhar a formação de tempestades, monitorar queimadas, mapear áreas alagadas e enviar informações que ajudam a prever desastres naturais. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa tecnologia faz parte do nosso dia a dia há décadas. E aqui no Rio Grande do Sul, ela ganhou ainda mais importância depois das enchentes que marcaram o estado. Hoje nós vamos descobrir como imagens feitas a centenas de quilômetros da Terra ajudam a proteger vidas aqui embaixo. Eu sou a Victoria Urbani e comigo para conversar sobre esse assunto estão Helena Moura e Martina Santos. Oi, Vicky. Oi, galera do Simplifica. Eu sou completamente apaixonada pelo céu, pelos astros, pelo universo, então eu sei que eu vou amar esse programa. Eu também. E, gurias, agora eu lembrei, tu tava falando, eu tive uma discussão uma vez com meu pai, que a gente tava lá fora, na campanha, e aí eu falei pra ele, é uma estrela, ele falou, não, é um satélite. Cara, e a gente brigou real. E a gente ficou discutindo o que era, e no final a gente, né? Nunca vamos saber. Não vamos saber. Que coisa triste. E o mais curioso é que essa tecnologia está muito mais presente na nossa rotina do que parece. A gente usa GPS, consulta a previsão do tempo, acompanha imagens temporais na televisão e quase nunca lembra que existe um satélite por trás de boa parte dessas informações. Ai, gente, GPS pra mim é um negócio que me pega muito. Ai, eu não entendo. Eu sou... A gente só aceita. É o tipo de coisa que eu não consigo entender. Bom, enfim, quando acontece um evento extremo, como uma enchente ou um ciclone, esse monitoramento fica ainda mais importante, porque as imagens ajudam a mostrar o tamanho da área atingida, acompanham a evolução do fenômeno e dão suporte para que os órgãos públicos tomem decisões mais rápidas. E eu fico com uma dúvida que pode ser compartilhada com vocês e também com o pessoal de casa que nos acompanha. Os satélites estão a centenas de quilômetros de distância da Terra, né? Como que eles conseguem acompanhar tudo isso com tanta precisão? Pois é, né? Calma aí, Vicky, que eu já vou contar pra ti e pra todo mundo que tá nos acompanhando em casa. Porque eles carregam sensores extremamente sofisticados. Alguns registram imagens parecidas com fotografias. Outros conseguem captar informações que os nossos olhos não enxergam, como diferenças de temperatura, umidade e até alterações na superfície da Terra. E tem mais. Alguns conseguem continuar fazendo esse monitoramento mesmo quando o céu está completamente coberto por nuvens. Que loucura. E isso acontece porque eles usam uma tecnologia chamada radar. Diferente de uma câmera comum, ela não depende da luz do sol nem de céu limpo para funcionar. É por isso que esses satélites conseguem acompanhar uma enchente ou um temporal justamente quando a visibilidade aqui embaixo é a pior possível. E se engana quem pensa que os satélites entram em ação só quando começa a chover. Eles observam praticamente o planeta inteiro. É quase como se a Terra estivesse sendo fotografada toda hora. Eles observam praticamente tudo, do oceano às lavouras, da Amazônia até as regiões polares, sabiam? E sabe por quê? Eles acompanham até a temperatura dos oceanos? Porque o comportamento do mar, ele influencia diretamente o clima. Fenômenos como El Niño e Laninha começam justamente ali e podem alterar completamente o regime de chuvas aqui no Rio Grande do Sul. E saindo do Rio Grande do Sul e indo para o outro extremo do Brasil, os satélites também conseguem acompanhar o avanço das queimadas na Amazônia praticamente em tempo real. As imagens ajudam até a identificar focos de incêndio antes mesmo que eles atinjam grandes proporções, além de como ele está se espalhando e quais áreas precisam de uma resposta mais rápida. E esse monitoramento, gurias, não serve só para quem trabalha com a previsão do tempo. Na agricultura, por exemplo, ele ajuda produtores a acompanhar o desenvolvimento das lavouras, identificar áreas com falta de água e até estimar perdas provocadas pela seca. Em um estado como o Rio Grande do Sul, onde o campo tem um peso tão importante na economia, essas informações elas fazem total a diferença. Com certeza. E tem mais, Vicky. Os satélites, eles acompanham o degelo nas regiões polares, monitoram furacões, ciclones e até derramamentos de petróleo no oceano. Ou seja,
eles observam praticamente o planeta inteirinho. E olha só, dona Helena, alguns satélites dão uma volta completa ao redor da Terra em cerca de 90 minutos. Isso significa que enquanto a gente está aqui conversando no estúdio da Assembleia Legislativa, alguns deles estão passando sobre o Rio Grande do Sul e estão registrando novas informações. Tá, mas eu fiquei pensando num negócio aqui. Se as imagens ficam lá no espaço, como é que elas chegam até a gente? Calma aí, Martina. A Helena é a dona das respostas. Hoje é a Helena, no último programa foi a Martina. A sorte que nós temos a pesquisa, né? Senão, não podemos ficar devendo essa informação para ti, para quem nos acompanha no Simplifica. Elas são enviadas para estações em solo espalhadas por vários países. Depois, essas informações passam por centros de monitoramento, onde meteorologistas, hidrólogos, geólogos e outros especialistas analisam todos os dados antes de emitir previsões e alertas. No Brasil, instituições como o Instituto Nacional de Meteorologia, o CEMADEM, o INPE e a Defesa Civil trabalham com essas informações diariamente. É esse conjunto de dados que ajuda a acompanhar a evolução de temporais, monitorar rios e identificar áreas de risco. A gente vê esse trabalho na prática com a Defensoria Civil, que manda mensagens nos celulares toda vez que tem algum risco. Pois é, Martina. Ou seja, quando tu recebe esse alerta de chuva intensa no celular ou acompanha a previsão do tempo no jornal, existe uma cadeia enorme de profissionais trabalhando para transformar aquelas imagens em informações que a gente consegue entender. Pois é, gurias, e é aí que entram os sistemas de monitoramento e alerta. Os satélites fazem parte desse processo, mas eles trabalham junto com radares meteorológicos, estações que medem o nível dos rios, sensores instalados em diferentes regiões e equipes técnicas que analisam todas essas informações antes que um alerta seja emitido. E quando todos esses sistemas trabalham juntos, aumenta a chance de identificar riscos com antecedência. E isso pode significar horas preciosas para retirar famílias de áreas de risco, interditar uma rodovia antes de um deslizamento ou organizar o atendimento das equipes de emergência. Claro que nenhuma tecnologia consegue impedir uma enchente ou um ciclone, mas ela pode reduzir os impactos desses eventos e, principalmente, ajudar a salvar vidas. E vi que depois das enchentes, esse debate também chegou aqui na Assembleia Legislativa. Ao longo dos últimos meses, deputados promoveram audiências públicas e reuniões para discutir o fortalecimento dos sistemas de monitoramento climático e a ampliação dos alertas mais eficientes diante de novos eventos climáticos extremos. Gurias, uma das iniciativas foi a criação da Frente Parlamentar da Inovação. A proposta é aproximar universidades, empresas, centros de pesquisa e o poder público para estimular soluções tecnológicas em diferentes áreas, inclusive na prevenção de eventos climáticos extremos. E esse é um daqueles assuntos que vão continuar evoluindo. Hoje, imagens de satélite já começam a ser analisadas com a ajuda da inteligência artificial. A tecnologia, gurias, consegue cruzar milhares de informações ao mesmo tempo, identificando mudanças que levariam muito mais tempo para serem analisadas manualmente. E, gurias, na prática, isso significa alertas mais rápidos e mais precisos. Não para evitar que um fenômeno aconteça, mas para dar mais tempo da reação às equipes de emergência e à população. E olha como a tecnologia evoluiu em poucas décadas, gurias. Os primeiros satélites enviavam uma quantidade de informações que hoje caberia facilmente em um celular. Os equipamentos atuais registram milhões de dados todos os dias e conseguem acompanhar mudanças na Terra praticamente em tempo real. Eu confesso, gurias, que isso me assusta um pouco. Quando eu Muito. paro para pensar, até quando eu paro para pensar no espaço e imaginar que tem satélites lá vendo tudo que acontece aqui, me dá um certo nervoso. Parece filme de ficção científica. Aham. E a gente vê como os satélites, eles estão tão longe da gente, mas eles podem fazer total a De diferença olho em aqui. tudo. Uhum. E talvez a maior curiosidade dessa história seja justamente essa, Martina. Quando o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969, ou seja, está fazendo aí
aniversário essa data, o objetivo era explorar o espaço. Mais de 50 anos depois, parte daquela mesma tecnologia ajuda a monitorar rios, acompanhar tempestades, orientar equipes de emergência e proteger vidas aqui na Terra. Às vezes a gente olha para o céu imaginando que os satélites servem apenas para observar o universo, talvez seja o caso aqui da Helena pelo visto. Mas, na verdade, eles passam boa parte do tempo olhando para nós. E esse foi o Simplifica de hoje. Ai, agora eu vou ficar complexada, porque eu vou achar que tô sendo observada lá de cima. Vou cuidar como que eu caminho na rua, porque vai que um satélite me grave e eu caia no chão e daí seja divulgada. Ah, vou ficar complexada. A gente tá olhando, a gente acha que tá olhando para os satélites, mas na verdade os satélites que estão olhando pra gente. É verdade. cuidando de tudo. Exatamente. Ai, gente, fiquei complexada agora. Não fique. Bom. Senão tu vai deixar o pessoal em casa também encucado. Não fiquem encucados, gente. Deixem eu com as minhas pira. Paranoia. Então tá, vamos com a equipe que faz esse programa junto com a gente. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de imagens, Wagner Lacerda. Operação e edição de áudio, Luciano Pinheiro e Wagner Gomes. No TP, Raquel Teixeira, de volta das férias. Edição de vídeo, Marcelo Suzin. Coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. Muito obrigada pela tua companhia. Nos vemos na semana que vem. Então, tchauzinho.